sempre soube que qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa de referências. Eu acho que você precisa abrir o teu olhar para consolidar aquilo que você acredita. Então, sair de Brasília, para mim, ela me deu uma base, me deu motivos de questionamento de uma forma geral, que são fundamentais para a arquitetura. Então, o sair de Brasília, para mim, me trouxe novas realidades, de novas formas de lidar com o espaço, de lidar com o outro, do ser humano. Quando eu consolidei essa minha volta, os meus pais também tinham um sonho de construir uma casa, então a gente acabou optando por construir 2 casas iguais, espelhadas, no mesmo local, conectadas ali por uma relação muito sólida que a gente tem, e conectadas por esse sonho que foi morar próximo, que foi conviver de uma forma um pouco mais ativa, digamos assim. E foi um prazer fazer esse projeto para os dois, assim. Foi muito, muito, muito gratificante. Olha, minha origem na arquitetura é muito engraçado, porque eu não tenho ninguém na minha família que sequer trabalhou com isso ou que tenha qualquer relação com engenharia, arquitetura, obra, de uma forma geral. Eu venho de uma família de comerciantes, de pessoas que sempre trabalham muito no comércio. Mas eu sentia sempre essa tendência a ver como as casas eram formadas, como que a minha casa se dispunha no nosso dia a dia da minha família. Os meus pais sempre nos estimularam muito, eu e meu irmão, a fazer qualquer coisa. Então, quando eu tendenciava para algum lado, eles tentavam me instigar, entender melhor para que lado que eu estava indo e propiciar isso, assim, na realidade deles, na nossa realidade, a desenvolver esse lado. Eu sempre envolvia algo de infraestrutura para qualquer brincadeira que eu fazia. Então tinha muito essa relação com a manufatura, sabe? Com pegar algo e transformar em outra coisa. E eu lembro que meu pai falou, mas por que você não tenta arquitetura? Eu nem sabia o que era arquitetura. Eu não sabia que a arquitetura tinha essa relação da vida, do dia a dia, do impacto que isso gera na nossa vida, na sociedade, na cidade. Então, quando eu comecei a entender essa amplitude da arquitetura, eu falei, nossa, acho que talvez seja isso que eu quero tentar. Eu sempre tive algum vínculo com arte desde criança, né? Então, eu estudava música. Eu também estudei numa escola que eu tive a oportunidade de fazer curso de fotografia, curso de pintura. Então eu sempre me vi vinculado, né, à arte de alguma maneira. São as 2 profissões que eu sempre quis mexer na minha vida, era arquitetura e música, assim. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu passeava, assim, pegava o carro com a minha mãe, ficava rodando pela cidade e vendo umas casas. A gente andava na rua, ficava vendo casas e ficava acompanhando, assim, a gente gostava de umas, aí via umas que estavam sendo construídas, a gente pegava o endereço, né, e depois voltava lá para ver como é que aquela casa estava ficando. Então acho que assim, desde sempre, assim, desde moleque eu tenho esse vínculo assim, com a arte ou com a arquitetura de alguma maneira. Acho que quem faz arquitetura vai concordar comigo, não adianta ter talento se você não tiver oportunidade. E se você tiver oportunidade, não adianta também se você não tiver muito esforço. Eu acho que a arquitetura é uma coisa que é muito mais transpiração do que necessariamente até inspiração. Acho que o talento é a base, mas a gente tem que desenvolver esse talento, moldar esse talento. Eu sou amigo do Rômulo já faz muito tempo, a gente tinha um convívio de amizade normal, saía, tínhamos amigos em comum,
E eu lembro que eu sempre admirei muitas coisas que o Rômulo fazia e vice-versa. A gente sempre trocou muita ideia sobre arquitetura. O Rômulo me mostrava algumas coisas dele, eu sempre dava pitaco, ele também via dando pitaco nos meus trabalhos. E, então, acho que vem muito daí, né? Dessa sintonia que a gente já tinha com a arquitetura antes da gente trabalhar junto. E eu lembro que eu sempre falava para ele, assim, ele ficava acompanhando muito os meus trabalhos, eu mostrando as coisas para ele dando pitaco e tal. E eu sempre fazia esse convite para ele, falou, cara, a gente tinha que trabalhar junto, eu gosto tanto das coisas que você faz e acho que é recíproco e tal. Insisti, falei, não, cara, vamos embora, vamos fazer, montar um escritório e tal. E aí teve um amigo nosso que ia reformar um apartamento, ele procurava algum arquiteto para fazer esse projeto para ele, mas não se identificava com ninguém. Aí o Romo falou comigo, foi onde surgiu a primeira oportunidade da gente trabalhar junto, né? Então, a gente não tinha nem o nome do escritório ainda, foi um primeiro trabalho que a gente pegou junto e dali foi desenvolvendo. A gente, como teve essa sintonia, foi legal, deu tudo certo, a gente uma hora falou, não, vamos embora, vamos montar e vamos embora. E foi assim. A arquitetura te dá a possibilidade de trabalhar em vários segmentos hoje, né? E eu não sabia qual que pra mim seria o que eu ia gostar mais. Foi quando eu resolvi morar fora pra estudar a primeira vez. E aí na volta eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? E surgiu essa oportunidade de ir pro Rio de Janeiro trabalhar numa construtora. E eu jamais me vi trabalhando numa construtora. Acho que foi uma coisa assim muito... Sabe, eu te confesso que eu fui muito pela possibilidade de consolidar uma carreira. É difícil seguir uma carreira sólida na arquitetura. Trabalhar numa empresa de engenharia já tinha aquilo tudo muito certinho, muito organizado. Então eu fui e eu acabei fazendo um caminho inverso, né? Eu acabei trazendo essa experiência hoje pro escritório, pro Estúdio Rock. Quando eu saí da construtora, que eu resolvi mudar a minha vida, achar um outro caminho, até porque eu entendi que aquilo foi bom, mas teve um período, teve um prazo para mim. A questão de viajar, eu acho que já era um desejo meu antigo, mas eu não associava direto a nenhum outro tipo de trabalho. E eu acho que foi ao decorrer desses anos, né, dessas viagens, que eu comecei a entender que isso talvez fosse a peça mais fundamental de referência para mim. A partir do momento que você vai para um país extremamente civilizado e logo em seguida você vai para outro que não é considerado tão civilizado, mas que tem outras formas de viver, de morar, de se alimentar, querendo ou não, você começa a associar isso e querendo ou não, você acaba aplicando isso no seu trabalho. As viagens, elas foram, eu costumo dizer que são fundamentais e você lembra, às vezes, de alguma referência. Isso, às vezes, não é tão prático, mas em cor, paleta de cor, textura, não necessariamente mais técnico, assim, de espaços. Então, tem um espectro ali de referência que é muito bacana. E nós, brasileiros, nós somos uma composição de várias culturas, né? Então, quando você tem essas referências, isso ajuda muito também. O André já era meu amigo de muito tempo. A gente sempre trocou muita figurinha com relação a trabalho, assim. E era legal porque não tinha compromisso até então antes. Era como um papo de amigos ali que gostam de algo em comum. E foi quando o André chegou pra mim e falou, por que a gente não consolida isso, sabe? Deixa de ser algo, talvez entre amigos, se torna algo profissional, que tenha potencial, que tem futuro. Foi quando surgiu esse primeiro trabalho, a gente... Mesmo sem o estúdio, a gente começou a fazer junto esse trabalho, fizemos junto. Foi um sucesso, assim, não só para o cliente, mas eu acho que para nós dois, enquanto trabalho. E aí começou a surgir o escritório. Então hoje o escritório, o Estúdio Rock, ele é um estúdio composto de duas pessoas extremamente diferentes, mas extremamente iguais. Isso que eu acho talvez o maior brilho do escritório, assim. O André é um cara técnico, um cara ali racionalíssimo, um cara que entende muito de todas as normas, é um cara muito focado muito nisso, assim. Eu, às vezes, um pouco mais avoado,
mas eu também trago um pouco mais esse ar menos rígido, então isso equilibra muito os nossos trabalhos, assim. O que eu acho que se não fosse isso, talvez a gente não estaria onde a gente está, eu acho que a gente não estaria sonhando com o que a gente sonha. Que engraçado, porque a gente vai fazendo isso de forma tão orgânica, tão genuína, e quando a gente tem esse feedback, quando a gente vê pronto, a gente fala, nossa, mas é isso mesmo, se fosse só eu iria para um caminho, se fosse só ele iria para o outro, e talvez juntos tenha esse resultado que a gente vê hoje. Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente conversava muito assim, qual que era o nosso objetivo, qual que eram os estilos que a gente ia seguir, como é que a gente ia trabalhar. E a gente chegou à conclusão que a gente não deveria se prender a um estilo específico, que a nossa maior função era interpretar aquilo que o cliente quer da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso resume bem o nosso trabalho. A gente vê o que o cliente quer, a gente é muito mais uma ferramenta do cliente do que, de fato, qualquer outra coisa. Nós temos funções relativamente diferentes no escritório. Eu sou muito mais responsável pela parte de gestão de projeto, o Rômulo é mais comercial, financeiro, mas o que a gente desenvolve junto é toda a parte da concepção do projeto mesmo, a criação, esse estudo preliminar mesmo, o conceito da história, a gente sempre desenvolve junto. É impressionante como, às vezes, um está numa linha de raciocínio e às vezes fica faltando alguma coisa ali e o outro vem e complementa. Eu até costumo contar uma história, uma vez que eu estava fazendo um layout de uma casa de praia que a gente estava fazendo, e a casa estava toda assim alinhada, a planta estava boa, estava tudo certinho, assim, tudo funcionava bem, mas eu achava que faltava um tchan ali para a história e fiquei pensando naquilo, dormia pensando naquilo, e aí depois o Romulo chegou e falou assim, cara, por que a gente não abre um rasgo aqui nessa cobertura e tal? Aí eu falei, cara, é isso. Então, assim, segundos ele conseguiu trazer um complemento ali para aquele trabalho, o trabalho ficou incrível. E era uma coisa que eu já tinha ficado ali remoendo por muito tempo, então eu acho que a gente tem essa sintonia de trabalho, sabe? Às vezes o que falta num pensamento ali de um, o outro vem e complementa. O processo criativo do Estúdio Rock, ele é um processo muito livre, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente luta muito dentro do escritório e alimenta essa liberdade que a gente tem todo dia que a gente chega lá. Eu acho que isso, para o arquiteto, isso é talvez um dos maiores prêmios que a gente pode ter. É uma profissão muito sofrida ali, muito difícil dela girar, sabe? Então acaba que a gente vai para uma zona de conforto, ou que o mercado impõe, ou que o cliente exige. Então é natural que você vá se moldando e entrando numa caixinha todos os dias. Então esse processo nosso criativo é justamente todo dia abrir cada caixinha que tentam colocar na gente. Então a gente tem projetos de todas as espécies, todos os tamanhos, no Brasil, fora do Brasil. Então essa liberdade de criar e de propor algo que a gente acredita, baseado em tudo que vem atrás disso, né? Não é só propor algo diferente. Propor algo que vai durar, propor algo que é execuível, algo que vai gerar impacto no entorno da cidade, algo que vai gerar impacto no cliente. Então isso é muito bom, talvez essa seja a maior razão da gente estar onde está. Feliz, fazendo o que a gente ama e transparecendo isso para o papel e depois, né, para o materializado, digamos assim. O projeto DOT foi um projeto muito interessante de fazer. Era um apartamento de 3 quartos, 3 suítes, que a gente transformou em 2 suítes. É uma cobertura linear, então tinha um espaço também que tinha churrasqueira, e esse espaço da piscina que era essa área descoberta. A nossa ideia foi integrar todos os espaços. A gente não usa portas, a gente tenta usar painéis, onde eles fechados, eles delimitam alguns espaços, abertos já se tornam outros, os espaços se
mudam, se transformam. E integramos essa parte da sala com a churrasqueira e transformamos num espaço só. Com isso, a ideia era que você aumentasse a sua área da sala de jantar, e a própria sala, a sala de jantar, estaria integrada com esse espaço externo, transformando numa grande varanda, numa grande sala. Então a gente tem, por exemplo, uma área externa molhada, que a gente está usando o mesmo piso, uma área interna seca. Então, qual a escolha que a gente faz para que lá, na área externa, ele fique seguro da mesma forma que dentro? Então tinha que ser um material que fosse possível de usar em área externa, área interna, lavanderia. Então é um único piso de fora a fora. E no teto também a gente usou um único material que era madeira, que era um laminado de pau-ferro, né? E essa mesma madeira a gente usou para as estantes, para todos os armários da casa. E a gente tentou minimizar o maior número de materiais. Então a gente tem o granito preto, escovado, São Gabriel, a gente tem o concreto e madeira. Então com esses 3 elementos, a gente começou a brincar onde usar o mesmo elemento com outra forma ou com outra função, mas sempre mantendo as características dele. Então, para também aumentar essa sensação de integração entre os espaços, a gente criou um estande que vai da entrada do apartamento até o final. Esses detalhes que fazem a diferença, que dão o brilho dessa história. Então você tem uma unidade visual no apartamento, tanto no teto quanto no piso, o que traz essa impressão do mesmo ambiente. E quando a gente vai fechando esses painéis, esses ambientes vão se transformando. A Residência GR é uma casa para uma menina de 22 anos e é um projeto que a gente tem um carinho muito grande por ele. Ele é um projeto que ele tem 100% de ocupação dos lotes, tanto nas 2 laterais quanto no fundo, você pode encostar a casa. Então você ficava muito preso assim, ao vizinho que você vai ter do lado. Existe uma dificuldade em criar a ventilação para essa casa. A gente tinha que ter uma suíte master com closet, 2 quartos de hóspede, piscina, cozinha ampla, garagem para 2 carros. Então como fazer isso? Então a gente criou no centro da casa um grande pátio ali com uma piscina e um jardim vertical, justamente para criar essa ventilação. Então a gente voltou todos os quartos e a sala para essa parte interna e colocamos ali uma piscina e um deck. Então a gente trouxe bastante luz natural para o projeto, que é muito interessante, uma vez que as 3 laterais do terreno estão coladas com os vizinhos. Então a gente teve que abrir a casa para cima, no caso. Um recurso que a gente usou também, que é muito interessante, foi uma escada helicoidal de chapa metálica, que a gente vai pintar de branco. Por ser um elemento assim, primeiro que o espaço que você precisa para uma escada dessa é menor do que uma escada comum. É uma escada muito confortável, se bem projetada, a escada helicoidal é muito confortável e muito segura. E, em contrapartida, também é uma escada que tem um efeito visual muito interessante. Acho que ela tem um impacto, é como se fosse... Costumo dizer que é a cereja do bolo desse projeto, né? Então a gente tirou ao máximo o melhor proveito do terreno. O estúdio rock ele tem uma responsabilidade com o cliente muito grande. Você imagina que quando um cliente, uma família, seja ela de qual espécie for, qual formação ela seja, num escritório de arquitetura, ele traz ali com ele uma bagagem emocional muito grande, ele traz uma bagagem de vida. Normalmente uma casa é um projeto de uma vida inteira de uma pessoa. É o projeto de dinheiro, de economia, de sonho. Então a gente lida muito com sonho, a gente lida muito com desejo. Então existe uma responsabilidade com o cliente. Olhar para o cliente, se conectar com o cliente, entender o cliente. Não adianta eu fazer o estúdio rock fazer algo que é lindo, que é maravilhoso, mas que você não vai conseguir executar. Ou que você não vai ter dinheiro para executar, ou que aquilo não condiz com a tua realidade, seja mais ou seja quem. Então é interessante que o cliente ele esteja presente ali. Porque na hora que a gente virar as costas, quem vai fechar a porta de casa e dormir lá é o cliente.
Então ele é voz ativa, ele é o reflexo de tudo que a gente passa dias e noites ali projetando. A gente quer democratizar a arquitetura porque todo mundo precisa de arquitetura, né? As pessoas costumam até dizer, a arquitetura é um artigo de luxo, é para você ter, só para quem tem dinheiro. E na verdade não é, né? A gente sempre quer que o nosso cliente faça o melhor uso do dinheiro. E a gente acredita que você contratando bons profissionais, você sempre vai ter uma otimização daquilo que você vai gastar, do que você vai fazer, um melhor aproveitamento. Então, acho que a democratização da arquitetura tem que estar nisso aí, né? Dessa melhor vivência da pessoa ali no espaço, né? Independente de dinheiro ou não. Acho que é esse o caminho. O arquiteto, ele veio muito tempo associado a algo supérfluo ou algo muito caro, ou só especificações ali que não vão funcionar, ou que ela não tem uma certa utilidade, uma funcionalidade. Então, democratizar para mim é isso, é fazer o papel do arquiteto o que ele é, trazer ele para a essência dele. A gente tenta entender as necessidades, o que cada família precisa, qual é a capacidade financeira daquilo acontecer, qual é a viabilidade de onde aquele projeto vai ser inserido, de aquilo realmente acontecer. Então, a gente tem um papel muito importante e, como eu falei, começa o cliente aqui, mas o projeto vai ficar 20, 30, às vezes até mais anos inserido numa cidade, num contexto. A gente tem um papel social muito forte mesmo. Então, democratizar para mim a arquitetura é isso, é trazer o cliente para perto, é explicar os prós e os contras, é trocar ideia baseada em técnica, em referência econômica, em materiais. É um conjunto de fatores que fazem com que um projeto tenha sucesso. A Comuna Ecobarbearia, né, ela tem um conceito de usar materiais que sejam ecologicamente corretos e também materiais que não são testados em animais. Primeiro, o que era uma ecobarbearia? Porque para mim, barbearia era nada mais o local que a gente vai lá e corta o cabelo, faz a barba e vai embora. Mas não, acho que hoje o conceito começou a se ampliar muito, né? Hoje, normalmente, você tem locais que vendem café, bebida. Quando a gente foi convidado para fazer esse projeto, a gente trouxe esse conceito também para os materiais que a gente ia usar no local. Como trazer isso para a arquitetura? Então, lá são 2 salas comerciais que a gente resolveu tentar usar o máximo do ponto. Então, a gente optou por tirar o gesso da sala toda e deixar aparente o que tinha. Então, existe um conceito japonês, que é o wabi-sabi, que é valorizar o imperfeito. Então, a gente começou a brincar com o perfeito e o imperfeito. Então o imperfeito o que era? Aquele teto que estava com tubulação já aparente, vamos assumir uma eletrocalha. Então, aonde que a gente vai trazer o perfeito? Então, a gente optou por um revestimento simples, que é uma cerâmica de 15 por 15, que é extremamente polida, com a forma totalmente, né, ali simétrica. Então, a gente usou ela ao máximo que dava, tanto nos balcões, nas paredes, no banheiro, contrastando com a imperfeição do teto. E entramos com bastante planta, com bastante vegetação para humanizar esse espaço que, teoricamente, tinha tudo para ficar um espaço frio, né? Já que você está usando muito revestimento ali, polido. E com isso a gente conseguiu trazer esse conceito literal, né, para o espaço físico da comuna.
Essencialmente, é comum os escritórios nomearem, né, os projetos de uma forma até prática para organizar isso dentro do escritório, mas eu acho que isso tomou um papel no estúdio rock, às vezes até um pouco além, porque existe tanto amor depositado, tanta atenção, tanto carinho em cada projeto e essa conexão que a gente acaba gerando com cada cliente, que isso se tornou quase que essencial para todos os projetos. Então a gente nomeia eles, a gente só trata pelo nome, e quando a gente entrega aquilo dali é complicado, sabe? Assim, existe uma entrega com o coração meio apertado, parece que é um filho que a gente está entregando ali, deixando a porta da escola pela primeira vez, sabe? Mas o nome vem muito disso, existe justamente muito mais por essa conexão. Tem esse lado organizacional, obviamente, dentro do escritório, mas tem essa questão da conexão com o cliente. Brasília, ela tem um papel fundamental no nosso dia a dia. Essa coisa do modernismo, né? Ele tem essa associação com a liberdade. O pilotis, o fluxo livre. Eu acho que isso, querendo ou não, está direto ou indiretamente ligado no nosso trabalho. O fato de se permitir fazer uma casa inteira de madeira e, ao mesmo tempo, fazer uma casa inteiramente concreto e sem estar preocupado no que isso pode impactar no cliente que vai chegar pra gente. A liberdade, eu acho que talvez seja o maior base pra gente. Brasília, eu acho que ela, querendo ou não, do caminho de casa ao trabalho, a gente tá com esse exemplo ali diário. Como fazer algo para você mesmo, como fazer algo que represente o seu lifestyle, como fazer algo que te represente antes, durante e depois. Eu acho que a gente vem de uma evolução. Eu estou em constante movimento, constante mudança. E a Tragaluz tem muito isso. A Tragaluz é uma casa muito aberta, uma casa que te traz possibilidades de mudar os objetos, mudar os móveis. E onde a casa em si é o ponto que menos importa. O que importa ali é o que ela proporciona, é a vista que ela tem, a forma, o formato que ela tem, que é voltado pro que tem de mais bonito que é a paisagem. O projeto Tragaluz, ele reflete sim o desprendimento de algumas formalidades que alguns outros projetos acabam impondo. Não existe o meu ali naquela casa, existe o nosso. Então quando você entra ali, você tem a cozinha, que você tem conexão com um dos quartos, com uma suíte e assim por diante. Então a Tragaluz, ela foi um projeto sensacional de fazer, difícil, mas sensacional. Então onde você tem ali características ou detalhes ali que dizem muito sobre o que ela é. O fato do concreto aparente, a água presente em todos os lugares, o vidro, acho que traz essa conexão do interno com o externo. Então, você olhando por fora, você vê que, arquitetonicamente falando, elas são idênticas, mas ela é extremamente diferente, assim. Não só o layout, não só o mobiliário, mas é impressionante como parece que você está em duas casas. Teve um motivo, não só esse do sonho, mas um motivo prático também. Uma coisa é você negociar material X e 2x, né? O dobro. Então, assim, além da técnica de construção, o que você começa a errar aqui, na segunda você já tem um know-how melhor, você já tem uma dinâmica melhor de construção, e além de economia na compra e negociação dos materiais. Então, foi uma casa que foi feita em 10 meses cada casa, foi tudo muito dinâmico, com um desperdício de material baixíssimo, assim.
que ajudou muito o produto final. E representa muito, me representa muito, assim. Hoje, para mim, eu tenho cada vez mais consciência de que sentir realizado é sentir em paz com o que você faz hoje no dia. E responsabilidade com aquilo que você faz hoje vai gerar e impactar outra pessoa. Quando a gente fala de arquitetura, isso é talvez mais sério ainda. Pelo fato de que a gente está materializando um sonho de alguém e fazendo com que aquilo perdure durante muito tempo. Então eu me sinto muito realizado quando eu chego no final do dia, eu sei que eu fiz um bom trabalho, que eu tive um feedback das pessoas que estão ao meu redor, de que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo o que a gente está se propondo para fazer mesmo da melhor forma possível. E tem gente que vai viver a vida inteira e não vai conseguir ter esse sentimento de paz, sabe? E eu tenho esse privilégio de, com meus 40 e poucos anos, já estar vivenciando um pouquinho disso, assim. Eu acho que isso é apenas o começo, eu acho que a gente está plantando muita coisa ainda. Eu acho que a gente tem muita coisa para deixar a marca aí para trás. E esse reconhecimento, ele está vindo de uma forma muito natural e orgânica e é cada vez mais gratificante. Thank you.